Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre química orgânica. Falar sobre os compostos, suas estruturas e principalmente como é que a gente pode definir alguns parâmetros para a resolução de algumas questõezinhas que possa cair na prova do Enem de vocês, certo? Então vamos lá. Química orgânica. O que significa química orgânica? A gente nós temos que ter noção que a química orgânica ela é formada através dos átomos de carbono, né, dentro de nossas estruturas, certo? E como é que elas são formadas? Basicamente é o seguinte, nós temos aqui o carbono, né, a tabela periódica, nós temos aqui a tabelazinha periódica da nossa estrutura, com todos os elementos químicos que nós conhecemos. E o carbono, dentro dessa estrutura, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Aqui vai estar o átomo de carbono. Então o que que acontece? O átomo de carbono, ele é um elemento, deixa eu só ajeitar isso aqui para tirar, ele é um elemento, né, é um elemento, deixa eu só colocar aqui, ó, é elemento do grupo 14. Só por ser o elemento do grupo 14, todos os elementos desse grupo, todos eles fazem ligações covalentes. O que são ligações covalentes? São ligações que há o compartilhamento de elétrons. Lembra na química que a gente viu lá logo no finalzinho do primeiro ano, que existem três na realidade, né, três tipos de ligações. Ligação iônica, aquele onde é que o átomozinho consegue roubar, capturar o elétron do outro elemento. A ligação covalente e, por fim, a ligação metálica. As ligações dos compostos orgânicos, em suma, são ligações que conseguem fazer o compartilhamento de elétrons. Tá? Então, professor, como é que funciona este compartilhamento de elétrons, essa ligação covalente, né? Tem uma ideiazinha que é bastante interessante, que é bastante promissor, que nós utilizamos que faz os compartilhamentos pela estrutura de Lewis, ó, pela estrutura. Como é que é feita essa estrutura? Deixa eu só colocar aqui um parâmetrozinho para a gente trabalhar, né? Para a gente visualizar. Só um instante. Então, vamos lá. Nós temos aqui a fórmula molecular. Nós vamos ter a fórmula também estrutural, eletrônica, né, eletrônica, e nós vamos ter a fórmula estrutural. Na formulazinha eletrônica, na formulazinha molecular, nós vamos ter o hidrogênio, nós vamos ter o ácido fluorídrico e nós vamos ter a molécula da água. Deixa eu só aumentar aqui esse oxigênio. Na sua fórmula eletrônica, o que é a fórmula eletrônica? É quando há a representação dos elétrons que possam fazer essas ligações. O hidrogênio, ele consegue fazer nós conseguimos visualizar o elétron. Um elétron, né? O que que acontece? Esse elétron vão haver um compartilhamento entre os dois elementos químicos, né? Vão haver o compartilhamento entre os dois elétrons químicos para que haja a sua estabilidade. E a sua fórmula estrutural? Ó, nós representamos dessa forma aqui, ó. Substituímos o tracinho, ó, nós substituímos a caixinha por um tracinho, ó. Substituímos por um tracinho, tá? Com o brushzinho, né? Com o lápisinho, tá certo? Para o HF também ele faz, né? A ligação o quê? Covalente. Nós temos o flúor, só que o flúor ele tem mais elétrons na sua camada de valência, tá? Fazendo assim a sua ligação química, ó. Fez aqui, ó. Eita, formou uma caixinha. Então a sua fórmula estrutural vai ser como? H, o tracinho, ligado com o flúor. Perceba que também nós substituímos a caixinha pelo bastãozinho, certo? Perfeito. E agora como é que a gente vai fazer a outra estrutura da molécula da água? Olha só, nós temos o oxigênio, ó, nós temos o oxigênio, e vai estar ligado a um hidrogênio e a outro, o quê? Hidrogênio. Lembrando, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, e o hidrogênio só contém um elétron na sua camadazinha de valência. Com isso, nós vamos aqui, ó, realizar duas caixinhas, certo? E a sua fórmula estrutural, oxigênio ligado ao hidrogênio, perfeito? Professor, eu posso, nessa estrutura aqui, se eu quiser colocar os elétrons restantes, eu posso? Pode, sem problema nenhum. Mas na hora da gente fazer a representação de Lewis, não há a necessidade, perfeito? Com isso, nós temos as ligações, né? A gente falou sobre as ligações covalentes. Essas ligações covalentes que eu acabei de falar são as ligações covalentes pensado
pela estrutura de Lewis. Só que hoje em dia, as ligações covalentes, né, são totalmente diferentes. Em vez de a gente utilizar os elétrons, né, os pontinhos como os elétrons pela estrutura de Lewis, hoje nós utilizamos as ligações, os orbitais moleculares. Então, só um parênteses, ó, olha só, as ligações covalentes hoje. Como essas ligações covalentes são trabalhadas hoje em dia. Como é que é, professor? Como é que elas são trabalhadas hoje em dia? Nós não trabalhamos com os pontinhos como Lewis. Nós trabalhamos com as estruturas eletrônicas. Lá no primeiro ano, na metade do primeiro ano, nós aprendemos como é que faz as distribuições eletrônicas. Então, para o átomo do carbono, né, carbono, o seu número atômico está lá na tabela, isso tudo é consultável, ele tem um número atômico igual a 6. Ou seja, isso nos dá uma distribuição de 1s2, 2s2 e 2p6. Ou seja, dentro dessa estrutura, nós só iremos trabalhar com essas duas figuras aqui, que na química nós chamamos de estruturas. Isso nós chamamos de cadeia de valência. Os átomos são a valência para o elemento do carbono. Isso aqui nós só vamos trabalhar com essas duas. A valência dele é 2s2 e 2p. Opa, desculpa, pessoal, é 2p2, ó. É 2p2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6, ó. Já ia errando aqui, mas tudo bem. Ainda bem que eu me toquei, né? Então, lá na estrutura, né, que a gente lembra isso aqui do primeiro ano, a estrutura S, né, o subnível S, ele contém uma caixinha, e o subnível P, ele contém 3 caixinhas, que nós denominamos de orbitais moleculares. E que cada um desses orbitais suporta, no máximo, 2 elétrons. Então, para o primeiro elemento aqui, ó, nós vamos colocar os 2 elétrons, ó. Ele contém 2 elétrons, e só tem ele. Nós vamos colocar os 2 elétrons aqui. Para o 2p, perceba que ele também tem 2 elétrons, e nós temos 3 caixinhas para distribuir. Professor, posso colocar os 2 elétrons na caixinha, uma única caixinha? Não pode. Você tem que fazer a distribuição, colocar uma direção para esses elétrons, tudo numa direção só. Então, ó, coloquei um elétron aqui, e vou colocar o outro elétron aqui. Opa, ficou feio. O outro elétron está aqui. Perfeito. O que acontece? Para que o átomo de carbono ele possa receber as 4 ligações, este elétron, deixa eu só colocar aqui outra cor aqui, ó. Este elétron que está na caixinha 2s, ele sofre um processo que nós chamamos de hibridização. Ou seja, o elétron que está aqui, ele vai hibridizar para a última caixinha que está aqui, formando assim, ó, as 4 ligações. Como ele sofreu a hibridização, naturalmente, este elétron que estava aqui, ele acaba sumindo, ficando só com um. Com isso, o átomo de carbono abre as portas, né, para que ele possa fazer as 4 ligações necessárias para a sua estabilidade. Olha só, no carbono S tem uma portinha aberta, no carbono PX tem uma casinha, P2, né? Vou chamar de 2, né? X, Y, Z, a gente não vai trabalhar aqui não. Na casinha P1 tem uma casinha aberta, P2 tem uma casinha aberta e P3 também tem uma casinha aberta. Então, a hibridização para este átomo de carbono, nós denominamos que ela é S, P. São quantos P's abertos? 3, então S, P3. Perfeito? Muito bem. Com isso, nós vamos pegar aqui, como ele é trabalhado, o átomo de carbono a gente trabalha bastante com hidrogênio, nós vamos pegar aqui o hidrogênio. O hidrogênio tem ou seja, a sua estrutura 1s1. Repetindo novamente a caixinha, ó, tem uma caixinha que ele contém simplesmente só um elétron. Olha só, hidrogênio contém um elétron e eu tenho carbono que precisa de um elétron para se estabilizar. O que vai acontecer? Ó? Vai acontecer as 4 ligações. Ó. 4 ligações com o átomo de hidrogênio. Não é à toa que toda vez que a gente fala, toda vez que a gente representa um átomo de carbono de um composto orgânico, nós vamos ter carbono ligados sempre a 4 átomos de 4 elementos de hidrogênio para formar suas ligações. Ok? O interessante disso, pessoal, interessante disso é que dentro do processo de hibridização, nós também precisamos simbolizar. Simbolizar como, Daniel? Simbolizar dessa tal forma aqui, ó. Como ele faz 4 ligações dentro da estrutura, dentro do composto, dentro do processo de hibridização.
hibridização, o átomo de carbono, como ele tem a capacidade de formar cadeias com ele mesmo, ou seja, o átomo de carbono ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla com 2 simples, ele pode fazer 2 duplas ligações, ou ele pode fazer uma tripla ligação com uma simples ligação. E dentro dessas ligações aqui, ó, dentro dessas ligações, nós precisamos denominar, né, qual é a sua hibridização, ou seja, a sua força de ligação, tá? Então, como é que a gente consegue identificar essas forças de ligações entre átomos de carbono? Detalhe, pessoal, tá caindo bastante na prova de orgânica esse processo, tá? Lembrem-se bem, botem na mentinha de vocês, tá? Como é que fica essa força de ligação? Nós temos a primeira, que é a ligação sigma, que ela é uma ligação que nós denominamos que ela é forte, ou seja, todo átomo de carbono que fizer ligação simples, eu vou precisar de uma ligação forte. Toda ligação eu vou precisar de uma forte. E quando existir uma dupla, uma dessas ligações, ela vai ser forte. Professor, e quando eu tiver uma tripla ligação? Dentro de uma tripla ligação, também uma será forte. Além disso, nós temos a ligação pi, que ela é uma ligação fraca. Ou seja, quando existir uma dupla ligação dentro da minha estrutura, uma será sigma, forte, e a outra será o quê? Pi. Quando existir uma tripla ligação dentro da minha estrutura, uma será sigma e as outras duas serão o quê? Pi. Ou seja, aí já está definido quem é a ligação sigma e quem é a ligação pi da nossa estrutura. Vamos pegar aqui, pessoal, um exemplozinho que a gente tem. Vamos lá? Aqui eu tenho um exemplozinho que eu fiz, né, que eu peguei aqui do livro, utilizando o livro Os Berco e Salvador como base, para que a gente possa ter esses estudos. Então vamos lá. Ó. Deixa eu ver, tá aqui. Um dos mais conhecidos, deixa eu ver, tá aqui. Ó. Um dos mais conhecidos analgésicos é o AS, é o ácido acetil salicílico, mais conhecido como AAS. Sua forma estrutural pode ser representada por, tá aqui ó, a forma estrutural do AAS, certo? Perfeito. Aqui nós temos o comando, ó, indique o número de ligações sigma e pi em sua molécula do AAS. Então, como é que a gente vai identificar? Basta a gente observar ligação por ligação da nossa estrutura. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Perfeito, olha só. Vamos começar aqui pelo oxigênio aqui de cima, tá? Com um pontinho aí, ó. Nós temos uma dupla ligação. Então, como nós temos uma dupla ligação, isso significa dizer... Só diminuir aqui o brush. Isso significa dizer que uma ligação, ela é sigma, e a outra ligação, ela vai ser o quê? Ligação pi. Olha aqui agora entre o oxigênio e o carbono. Só existe uma ligação. Então é a ligação o quê? Sigma. Oxigênio e hidrogênio, ligação sigma. Carbono e carbono. Sigma. Pegando aqui para a esquerda, ó. Vou vir para cá. Carbono e carbono, uma ligação sigma. Carbono e hidrogênio, também sigma. Carbono com a dupla, uma sigma e a outra vai ser o quê? Pi. Muito bem. Desceu. Carbono, carbono. Sigma. Carbono e hidrogênio. Sigma. Carbono e hidrogênio aqui embaixo. Sigma. Carbono e carbono, com uma dupla. Uma é sigma e a outra é o quê? Pi. Carbono e hidrogênio. Sigma. Carbono, carbono. Sigma. Carbono e oxigênio. Sigma. Carbono dupla. Uma sigma e a outra vai ser o quê? Pi. Muito bem. Então vamos lá só preencher o resto, hein? Acho que vocês já pegaram o macete, hein? Sigma. A outra. Sigma. 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 Sigma, e só resta uma, o quê? Pi. Então, amarelinho, nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, pi, nós temos 5 ligações. E o sigma, nós vamos ter quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, nós vamos ter 22 ligações sigma, ok?